Olá, hoje prepararemos goulash de carne bovina com spätzle. Para isso, precisamos de pimenta, sal, farinha, ovos, salsa, limão, cebolas, manteiga, noz moscada, alho, páprica doce, páprica picante, louro, extrato de tomate, cominho, carne bovina, caldo, vinho tinto e óleo. Primeiro, eu corto a carne bovina. Aqui eu tenho um belo pedaço de acém que comprei inteiro. Eu não gosto muito de pedir pro açougueiro cortar, porque eles geralmente cortam em pedaços de tamanhos muito irregulares, né? E eu simplesmente não gosto disso, por isso sempre compro a peça inteira. Aqui em cima ainda há um tendão, que podemos tirar um pouco. Olhando aqui dentro agora dá para ver bem. Se vocês tiverem um pouco de tendão aqui no meio da carne, não tem problema nenhum. Isso é tecido conjuntivo e ele se desfaz. Vocês não precisam se preocupar com isso. Ou seja, a gente faz um corte aqui logo abaixo do tendão. Bem fininho. E então, a gente vira a carne sobre o tendão. E com bastante pressão na faca, vai deslizando sobre a tábua para separar esse tendão. Ou seja, sempre mantendo a faca em contato com a tábua. Mantenha a faca relativamente plana. Assim evitamos desperdiçar carne. Sim, cortar um pouco assim. Beleza. Agora vamos cortar a carne em cubos. Lembre-se que ela ainda vai encolher. Ou seja, ela perde cerca de 30 a 35% do peso. Então, podemos cortar os cubos um pouco maiores e depois eles vão ficar exatamente perfeitos para comer. Mais ou menos pedaços de 2 a 3 centímetros. Sim, aqui vocês podem ver. Teria um tendão, o que não é ideal para grelhar rápido. É uma carne para cozimento lento, ficando macia apenas após longo tempo de preparo. E agora a gente simplesmente corta isso aqui em cubinhos assim. Cortar isso ao meio também. Nervos e um pouco de gordura não afetam o goulash, pois o longo cozimento os deixa macios como manteiga. Podem deixar aí sem preocupação. Isso está bonito, a carne está bem marmorizada. Ou seja, quando ela está bem marmorizada, assim com um pouco de gordura, tem essas veias, isso faz com que fique especialmente macia depois, porque tem exatamente gordura e tecido conjuntivo ali dentro. Que se decompõe ao cozinhar, resultando em um goulash bonito e macio como manteiga. Vai colocar aqui dentro. Agora eu vou picar a salsinha também. Tenho salsinha com talos finos, não preciso separar tudo. Os talos também são comestíveis. Se os talos forem um pouco mais grossos, aí sim é bom tirar as folhas direitinho. Agora só corto os talos. E então eu junto a salsinha em um maço. E agora corto ela em tiras finas aqui com uma faca afiada. Então passo a faca por cima novamente e pico mais 2 ou 3 vezes. Não é preciso pulverizar, só picar grosseiramente. Assim fica mais gostoso depois e também fica mais bonito. Ok, isso é suficiente.
Vou cortar o alho e algumas raspas de limão que dão um aroma incrível. Uso limão orgânico sem tratamento químico. Vamos usar a casca, isso é essencial. E agora eu corto bem fininho, sem pegar a parte branca, 2 pedacinhos pequenos da casca. Ali há muitos aromas, então usamos pouco, o que já basta para nós. E agora vamos tentar cortar isso o mais fino possível. Primeiro, fatias bem fininhas, cortando reto, e depois em cubinhos realmente bem pequenos, porque não é nada agradável morder um pedaço de casca de limão assim. Agora o alho, corto as pontas dele na frente e atrás. Descasque finamente e, com o alho, sempre tome cuidado para remover o broto, principalmente se você for colocá-lo inteiro no prato. O broto fica dentro do alho, ou seja, corte ao meio rapidamente. Veja depois, se não houver nada verde, está ok. Depois colocamos ele com a parte cortada para baixo e cortamos em fatias finas. Corte uma vez na transversal. E depois corte finamente também. E agora posso misturar isso com a casca de limão, porque vou adicionar os dois ao goulash ao mesmo tempo depois. E eu coloco isso aqui em cima também. Ok, agora vem as cebolas. Com as cebolas, é sempre muito importante que vocês usem a mesma quantidade de cebola que de carne. As cebolas engrossam o molho e dão ao goulash um sabor aveludado e suave. Isso é realmente muito importante. Como podem ver, tenho muitas cebolas e precisamos fatiá-las bem finas. Simplesmente corte ao meio, coloque sobre a parte cortada e depois corte em tiras mais ou menos dessa espessura. O último pedacinho, a base do talo, eu sempre deixo de lado porque tem um gosto meio amadeirado. Se vocês tiverem uma máquina de fatiar em casa, podem simplesmente usar uma máquina de fatiar ou uma chamada mandolina, um ralador com o qual isso fica bem fácil. Depois de um tempo, você provavelmente vai chorar um pouco. Pronto, essas foram as cebolas. Como vocês podem ver, eu também já estou chorando um pouquinho. E agora já podemos começar a preparar o goulash. Eu já pré-aqueci uma panela até ficar bem quente, no máximo mesmo, e agora vou colocar um pouco de óleo nela. Como verão, o óleo já começa a borbulhar. É exatamente assim que tem que ser quando vocês vão selar a carne. E aí, de uma vez, colocar a carne na panela. Espalhe rapidamente e, o mais importante, não mexa agora. Espere um pouco, deixe dourar e depois vire.
Isso deve ganhar uma cor bem dourada e bonita. Também é importante adicionar sal e pimenta durante a fritura. Ok, desse lado está bom. Agora é só virar. Mexer um pouco. E vocês já podem ver que os pedacinhos já pegaram um pouco de cor. Precisamos deixar a panela bem quente, pois o calor já está quase saindo. Por isso é importante pré-aquecer bem. E quando tudo estiver um pouco dourado, podemos adicionar as cebolas. Parece muito agora, mas depois cozinham com o goulash e somem. Deixe fritar por 3 ou 4 minutos até as cebolas dourarem um pouco. Depois, continue com os temperos. Isso já fritou por alguns minutos. Agora vocês veem que o líquido que saiu já está quase todo evaporado. As cebolas estão levemente cozidas, é assim que deve ficar. E agora podemos adicionar o extrato de tomate. É muito importante que ele seja colocado direto agora. Ele tem bastante acidez e essa acidez vai sair. Se a gente refogar um pouco junto, assim ficam as cebolas. Agora já podemos adicionar a páprica. É bom deixá-la fritar um pouco junto. Aqui eu tenho dois tipos diferentes. Um é páprica doce e o outro é páprica picante. Eu gosto bastante quando o goulash é um pouco mais picante e tem um pouco mais de potência. Se não gostam de comida picante, usem páprica doce. Beleza. Agora mexa bem para que o extrato de tomate se espalhe por tudo e deixe fritar um pouco. Vocês podem ver que as cebolas já reduziram quase pela metade, ou seja, a água já saiu. Agora, daquele monte de cebolas, né, sobrou bem pouco. É assim que deve ficar, bem envolvido com o pó de páprica e extrato de tomate. Agora, primeiro vamos adicionar o vinho tinto, deglaciar com o vinho tinto e deixar o vinho reduzir um pouco antes de acrescentar os outros ingredientes. Deixe reduzir por 2 minutos para evaporar parte do vinho tinto. E então, já podemos adicionar o restante dos temperos e o caldo e em seguida começar a preparar a massa do spätzle. Cozinhou por 2 minutos, o vinho tinto reduziu. Agora adiciona o caldo de carne. É fundamental usar caldo caseiro. Se não tiver, utilize caldo de carne orgânico do mercado. Pelo menos não tem realçador de sabor nem essas coisas dentro. Depois eu adiciono uma folha de louro e um pouco de cominho. Isso também é assim. Se você não gosta de cominho, é claro, pode deixar de fora. Mas um pouco de cominho dá um sabor realmente especial ao goulash. O alho e a casca de limão só serão adicionados após metade do tempo de cozimento. Isso leva mais ou menos de 1 hora a 90 minutos, dependendo da qualidade da carne. E depois de 45 minutos, a gente adiciona a casca de limão e o alho. É só para garantir que esse aroma fresco do limão realmente permaneça até a hora de comer. Se a gente colocar agora, todo o aroma do limão ele vai evaporar durante o cozimento. E aí no final não sobra nada. Nesse caso, é melhor nem colocar. Enquanto o goulash cozinha, preparamos a massa do spätzle. Para isso, eu tenho aqui farinha, uma farinha comum, tipo 405. Eu tenho aqui a tigela. Depois coloco sal e pimenta.
Na massa de spätzle, a noz moscada ralada na hora é essencial. A já moída não tem o mesmo sabor. Com calma, caprichado. E agora vai junto o ovo inteiro, ou seja, a gema e a clara. Sempre evite deixar cair casca ao quebrar o ovo, pois ela pode parar no seu spätzle e ficar estranho. E agora vamos misturar isso com uma colher de pau devagar, até virar uma massa para que toda a farinha não transporte. Aqui eu tenho um pouco de água fria. Se a massa ficar um pouco dura demais, é só adicionar um pouquinho de água. Pronto, agora já chegamos na consistência certa. Tem que ficar um pouco cremoso mesmo. E agora era importante bater a massa do spätzle, ou seja, você pega a colher e bate bem na massa. Assim, esses grumos que ainda estão aí vão sair e a massa vai ficar um pouco mais elástica porque você está ativando o amido da farinha. Assim, depois passamos bem a massa no ralador de spätzle. Vou mostrar isso para vocês agora. Vocês já podem ver como ele vai ficando mais liso a cada vez que eu mexo. O importante é que ele forme bolhas. Estará pronto quando elas aparecerem. Vejam que as bolhas começam a subir devagar quando você bate um pouco nele assim. Dá para ver isso muito bem aqui agora. E essa também é a consistência certa da massa. Ela tem que ser exatamente assim, meio pegajosa, formando uns fios, assim fica mais fácil para a gente usar a prensa depois. Beleza, agora vamos cobrir com um plástico filme e deixar descansar por uns 20 minutos só para a massa relaxar um pouco. A massa pode ser ralada direto na água quente. Agora já fervemos a água para o spätzle. A massa descansou um pouco e agora podemos passar o spätzle direto pelo ralador. Aqui eu tenho esse ralador de Knöpfle, como é chamado. Ele faz spätzle pequenos. Há também um espremedor de spätzle, parecido com o de batatas, que produz fios de spätzle um pouco mais longos. Agora eu coloco isso aqui sobre a água fervente, que eu já temperei bem com sal, a água fervente. Agora coloco metade da massa neste carrinho. Assim mesmo. E agora eu simplesmente ralo o spätzle nesse carrinho aqui, direto nessa água fervente. E eu não preciso fazer mais nada mesmo. Eu também preparei uma água com gelo, só um pouco de água com alguns cubos de gelo, onde vou dar um choque térmico no spätzle daqui a pouco. Para interromper o cozimento, depois passo rapidamente na manteiga. Beleza? Só precisamos ferver uma vez, pois já ficam prontas por serem pequenas. Beleza, agora já deixamos ferver uma vez e agora vamos colocá-las rapidamente na água gelada para dar um choque térmico. Beleza, agora a segunda leva. Raspe bem a massa, não desperdice nada.
E agora esfregue esse também na água de novo. Vou dar mais uma dica rápida sobre a massa de spätzle após vocês terminarem e limparem os utensílios. Seja o espremedor de spätzle, seja a colher de pau. E também lavem as panelas logo em seguida. Porque se a massa secar um pouco, ela não sai de jeito nenhum. Então, não coloque na lava-louças ou deixe esperando para secar, mas simplesmente enxague logo em água corrente. Assim fica mais fácil de limpar. A segunda massa já ferveu, vamos resfriá-la rapidamente. Se não tiverem cubos de gelo, usem pequenos pacotes de gelo para resfriar, tipo aquele acumulador azul que a gente coloca nas caixas térmicas de piquenique. Isso também funciona para deixar a água gelada. Só lave antes para garantir que não tenha sujeira nele. Vamos deixá-las esfriarem um pouco. Depois escorremos e reservamos até o goulash ficar pronto. Vai levar cerca de 45 minutos, podemos refrigerar um tempo e depois passar rapidamente na manteiga. Então o spätzle já estará pronto. Vou mostrar para vocês como está o goulash. Cozinhou por 40 a 45 minutos, agora está cremoso e ainda dá para ver a cebola. Então ainda vai demorar um pouco até ficar pronto, mas agora já podemos adicionar esse alho fresco e a casca de limão. Vamos sair lá fora. A salsinha é para depois, para o spätzle. Agora vamos misturar para dar um aroma maravilhoso de limão. E agora tampa de novo e deixa cozinhar em fogo baixo por mais 40 a 45 minutos. Depende da qualidade da carne. Um goulash pode ficar pronto em 1 hora ou levar até 1 hora e meia. Experimentem um pedaço para ver se ainda está duro. Quando derreter na boca, está pronto. Então, agora, o goulash cozinhou por cerca de 70 a 75 minutos. Com essa qualidade de carne, foi o tempo exato que precisou. Está macio como manteiga e bem tenro. Já pus a frigideira no fogo e vou mostrar a consistência agora. Já conversamos antes, as cebolas deveriam ter sumido, ou seja, não restou nada dos anéis. Elas engrossaram o molho, deixando-o bem cremoso. Não colocamos nada, nenhum espessante. É só por causa das cebolas. Enquanto isso, coloquei uma frigideira no fogo. Agora vou aquecer rapidamente o spätzle com um pouco de manteiga. Para isso, coloco bastante manteiga na frigideira. Sem problemas, quando a manteiga fica levemente marrom, vira manteiga noisette. Ela não pode ficar preta, senão fica com gosto amargo e desagradável. E agora pronto. Eu já escorri o spätzle e deixei escorrer um pouco. Agora vamos colocar ele ainda um pouco úmido direto na manteiga. Tempere com sal e pimenta. Vamos aquecer o spätzle na manteiga. O goulash está pronto e delicioso. Vou provar novamente para conferir o sal. Tem um aroma delicado de limão devido à casca adicionada antes. Graças ao cozimento lento, a carne fica tão macia que derrete na boca. Esqueci de mencionar uma coisa. Se o goulash ou qualquer preparo ficar um pouco grosso demais, é só adicionar um pouco de água e deixar cozinhar até evaporar novamente. Sem problema, só tomem cuidado para não queimar.
Vamos colocar também a nossa salsinha fresca picada por cima do spätzle. Fica bonito, contrasta bem e é muito gostoso. E agora já podemos servir. Ok, então vamos pegar um prato fundo, porque tem bastante molho. E agora eu simplesmente coloco uma colher dos nossos lindos spätzle de salsa, ou até um pouco mais. Agora, com a concha, fazemos um buraco no meio e giro para que fique nas bordas. E exatamente nesse buraco eu coloco agora uma bela concha do nosso goulash. Um pouco mais. Aí fica uma aparência deliciosa. Quem quiser pode colocar uma folhinha de salsa como decoração por cima e servir rapidinho. Aproveitem e divirtam-se.